Boa noite, meu nome é Beatriz e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o autor Lima Barreto, mais precisamente ao seu texto, Ar Cartomante. Eu pretendo começar essa aula dando uma breve apresentação sobre o autor. Eu acho que isso é de extrema importância para que a gente consiga adentrar no contexto e assim vamos conseguir tirar mais proveito da obra. Então, quem foi Lima Barreto? Ele foi um escritor brasileiro, viveu no período pré-modernista, pode-se dizer assim, e ele nasceu no dia 13 de maio de 1881 e faleceu no dia 1º de novembro de 1922. Lima Barreto ele foi descendente de escravos. Isso é bem importante na história da vida dele, porque ele viveu sendo um personagem defendendo a classe negra, e em um período que o racismo era algo absolutamente normal. Então ele sentiu muito na pele essa exclusão social que ele viveu, porque era um descendente de negro, era negro também, e bem precisamente também no meio acadêmico, se envolveu com alcoolismo, infelizmente. Também enfrentou diversos problemas de saúde na sua vida e foi internado, até mesmo em hospício, mais de uma vez. O primeiro livro de Lima Barreto foi Recordações do Escrivão Isaías Caminho. Ele foi publicado em 1909, mas O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi o mais conhecido, eu posso dizer assim, e foi até o preferido da crítica literária. Todas essas obras elas são realistas e elas trazem uma visão crítica da sociedade brasileira. E ele trabalha dessa forma com ironia, não só nessa temática nacionalista, mas também ele vai discutir as diferenças sociais, e a questão do preconceito racial, que era algo bem presente em seus escritos. E tem até uma frase bem conhecida dele, que é essa, a capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Ele já foi dito, nasceu no dia 13 de maio, no Rio de Janeiro. Era negro, de família pobre. A avó dele, materna, era uma escrava, foi uma escrava que recebeu alforria. A mãe foi professora, morreu de tuberculose quando ele ainda era bem novo, era só uma criança, tinha apenas 6 anos. E o pai dele era um tipógrafo. Para quem não sabe o que é um tipógrafo, é uma pessoa na época que trabalhava com essas questões de impressões, em máquinas de escrever, realizava selos, cartas, todos esses tipos de impressões. Mas o pai dele também sofria de uma doença mental. Então o autor, Lima Barreto, ele se agarrou muito a um padrinho, que era um visconde. E esse padrinho deu a ele a oportunidade de estudar em um colégio renomado, que é o Pedro II, que existe até hoje, E depois também foi para uma escola politécnica, mas infelizmente não conseguiu concluir o curso de engenharia, pois a realidade dele é que ele precisava trabalhar. E é a realidade também de muitos brasileiros hoje em dia, Para você ver que muita coisa continua igual. Em 1903 ele fez um concurso. E aí ele foi classificado para atuar junto à diretoria do expediente da Secretaria da Guerra. E assim, ele trabalhava como funcionário público e nos seus tempos vagos ele escrevia os seus textos.
ele trabalhou também como jornalista no Correio da Manhã. Em 1907, ele lançou uma revista chamada Floreal. Em 1909, teve o seu primeiro romance editado em Portugal, que foi Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, que já foi mencionado, ele foi publicado em 1911 no Jornal do Comércio e foi publicado em forma de folhetim. Em 1914, o Lima Barreto foi internado em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. E bem triste, né, essa realidade agora que eu vou falar para vocês. Mas ele se candidatou 3 vezes a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas recebeu dela apenas uma menção honrosa, né, em 1921. E faleceu no ano seguinte, no dia 1º de novembro de 1922. Ele está inserido no pré-modernismo, né, como já mencionamos. Agora vamos mencionar algumas características literárias desse autor, né? Também fazem parte desse período as obras de autores brasileiros publicadas entre 1902 até 1922. Ela é uma fase de transição entre o simbolismo e o modernismo. Durante esse período é possível que a gente perceba muitas influências de estilos de épocas anteriores, como o parnasianismo, o simbolismo, o naturalismo também. E também, além dessas características, também são perceptíveis elementos de cunho nacionalista, que já preanunciam a estética modernista brasileira. Então, não há mais a idealização romântica, né? Como tinham nas outras fases, mas sim um nacionalismo crítico, em que os problemas sociais do Brasil eles vão ser expostos e a crítica política também é bem escancarada. O realismo nessas obras ele é bem predominante, né? E as obras de Lima Barreto elas apresentam exatamente essas características. Mas também estão expressos nos seus textos os elementos que remetem à experiência de vida do próprio autor, que são essas, né? A exclusão, o preconceito, devido à sua origem pobre, à sua negritude e aos problemas de saúde também que ele e a sua família enfrentavam. Esses romances, essas histórias, elas trazem a imagem de um Brasil do início do século XX, a partir da visão bastante crítica, né, de um homem e artista excluído da sociedade e do meio acadêmico. Em romances como Recordações do Escrivão Isaías Caminha e Clara dos Anjos, a temática do preconceito racial ela é focalizada à visão de um país justo e tolerante, e ela não se sustenta. Esses 2 romances eles também fazem uma crítica à política brasileira, quando no primeiro ele é evidenciado o poder político da imprensa e no segundo os poderes estatais eles são criticados por não se preocuparem em solucionar os problemas do subúrbio. É bem interessante, né? Muita coisa continua igual. Sua obra ela se caracteriza pela denúncia das desigualdades sociais, que se mantinham devido aos interesses políticos individuais em prejuízo da coletividade. Então, o escritor, ele com ironia, apontava a hipocrisia da sociedade brasileira de sua época. Aqui temos algumas obras, as principais obras do autor. E no lado, né, seu gênero literário. E algumas frases também do autor, né? Para a gente conseguir também se ambientar nesse contexto. Aí a primeira frase ele é triste não ser branco. E a segunda é: o que é verdade na raça branca não é extensivo ao resto. E a terceira é: eu, mulato ou negro, como queiro, estou condenado a ser sempre tomado por pontinho. Bem fortes as frases. E agora, finalmente, o texto, A Cartomante. E eu vou ler ele aqui na íntegra para vocês.
Não havia dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa. Logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública. Mas assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante. Se não fossem as costuras da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de 2.000 réis, se alcançava a ter na algibeira por vezes, era obtida com auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse a ele, à mulher e aos filhos? Viver assim era terrível, preso à sua vergonha como a uma calceta, sem que nenhum código e juiz tivessem condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa deu-lhe mais alento. Se era coisa feita, havia de haver por força quem a desfizesse. Acordou mais alegre e, se não falou à mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre de sua mulher, avelhentada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente. Entretanto, a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro, e aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços da esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria a uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida. Saiu, foi à venda e consultou o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados, mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia assim: Madame Dadá, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente a africana, rua, etc. Não quis procurar outra, era aquela, pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo do seu cunhado Castrioto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou, com o primeiro conhecido que encontrou, o dinheiro necessário e correu depressa para a casa de Madame Dadá. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria a casa, compraria um terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça, e aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória como passageiro pesadelo. Pelo caminho tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de junho, eram as fisionomias risonhas dos transeuntes, e o mundo, que até ali lhe aparecia mau e turvo, repentinamente, lhe surgia claro e doce. Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu e ele foi afinal à presença da pitonisa. Era sua mulher. É interessante o texto, né? É um rapaz que tecnicamente vivia ali numa vida de miséria, segundo ele, né? Tudo dava errado, se jogava no bicho, era sempre outra pessoa que ganhava, então ele achava que aquilo ali só poderia estar acontecendo por uma influência, né, misteriosa. Alguém tinha feito algum trabalho para ele e tudo mais. No fim das contas, descobriu que quem era a cartomante?
era a própria mulher dele. Ou seja, o que para ele estava tudo muito ruim, a mulher, ao contrário, estava indo procurar, né, seu meio de ganhar dinheiro. Tanto é que está dizendo até ali que ela sempre acordava, ia trabalhar, né, avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente, mas a fragilidade ela se transformava em energia para manter o casal. Então é bem interessante esse texto, né? Faz a gente refletir sobre como que nós estamos enxergando a nossa vida e que muitas vezes não é fácil, né? Mas é importante a gente sempre levantar dia após dia, vez após vez e fazer as coisas de um modo diferente. Aí tem um vocabulário aqui com algumas palavras que não estão mais tão comuns no nosso vocabulário atual, né, da língua portuguesa. E agora uma questãozinha sobre figuras de linguagem, um dos meus assuntos favoritos. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Figuras de linguagem são formas de usar as palavras de um jeito diferente do comum. A gente usa essas figuras para dar mais ênfase no que quer dizer, ou para deixar a mensagem mais clara para quem está ouvindo. Uma dessas figuras é a metáfora, que rola quando trocamos uma palavra por outra, porque elas têm alguma coisa em comum. Um exemplo disso é quando o texto fala que a vida da personagem era trabalhada pela mandinga. Nesse caso, trabalhada quer dizer enfeitiçada, mostrando um uso diferente para o verbo trabalhar. Com base nisso, escolha a alternativa em que o verbo destacado é uma metáfora. Então vamos lá. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte. Bom, eu não consigo ver metáfora nessa alternativa, né? Jogar no bicho, a gente bem sabe o que não possui metáfora. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Também acredito que não seja metáfora, no máximo uma hipérbole, né? Que não é possível que ele não recebia nada, mas metáfora não. Trabalhando que nem uma moura, também não, comparação. A sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Não consigo enxergar metáfora nessa alternativa. Agora, ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro. Pode ser? Como é que ela vai virar a cidade, né? Vamos ver. É isso daí mesmo, a letra I. Então, muito bem, essa foi nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e até nossa próxima aula.